Imagine um inferno de chamas consumindo tudo à sua volta. Gritos desesperados ecoando pela noite. Fumaça tóxica engolindo o oxigênio. E no meio desse caos absoluto, um herói de 4 patas emerge das cinzas. Virgil, o cão policial pastor belga Malinois, salvou 7 vidas em um incêndio devastador no Rio de Janeiro. Esta não é ficção. Esta é a história real de coragem canina que chocou o Brasil e precisa ser contada. Um herói verdadeiro que enfrentou o impossível quando todos acharam que era tarde demais. Era uma noite de sexta-feira no Morro da Providência, zona portuária do Rio de Janeiro. O relógio marcava 23 horas e 40 minutos quando o primeiro chamado chegou ao batalhão de policiamento com cães da Polícia Militar. Um incêndio de grandes proporções havia começado em uma área densamente povoada. Mais de 50 famílias em risco iminente. O sargento Roberto Mendes e seu parceiro inseparável, Virgil, um pastor belga de apenas 3 anos de idade, foram acionados para a operação mais perigosa de suas carreiras. Se essa história já está te arrepiando, dá um like agora para apoiar heróis como Virgil. Se inscreva no canal para mais histórias reais de coragem extrema que vão mexer com suas emoções. E comenta aqui embaixo qual parte dessa história te chocou mais. O momento em que Virgil entrou nas chamas ou quando ele salvou a última criança. Vamos nessa jornada juntos. Quando a viatura policial chegou ao local, a cena era de puro apocalipse urbano. Chamas alaranjadas lambiam o céu noturno, subindo mais de 15 metros de altura. A fumaça negra e densa formava uma nuvem tóxica que cobria todo o bairro. Moradores corriam em pânico pelas vielas estreitas. Crianças choravam. Idosos pediam socorro. O calor era insuportável mesmo a 50 metros de distância do foco do incêndio. O sargento Mendes desceu da viatura e imediatamente avaliou a situação crítica. 3 casas já estavam completamente tomadas pelas chamas. O corpo de bombeiros ainda levaria pelo menos 15 minutos para chegar com os equipamentos adequados. 15 minutos que poderiam significar a diferença entre vida e morte para quem estava preso lá dentro. Virgil, ainda dentro da viatura, já demonstrava os sinais de sua preparação especializada. Suas orelhas estavam eretas, captando cada som ao redor. Seu focinho se movia freneticamente, processando as centenas de odores que vinham da tragédia. O cão policial havia sido treinado por mais de 1.200 horas em técnicas de busca e resgate. Mas nada, absolutamente nada em seu treinamento K9 poderia ter preparado completamente para o inferno que estava prestes a enfrentar. O comandante da operação no local, Capitão Ferreira, se aproximou do sargento Mendes com o rosto marcado pela urgência. Havia relatos de pelo menos 7 pessoas ainda presas nos escombros e dentro das estruturas em chamas. 4 crianças, 2 adultos e 1 idoso. O tempo estava se esgotando a cada segundo. As estruturas das casas, feitas predominantemente de madeira e materiais improvisados, poderiam desabar a qualquer momento. Foi então que o sargento Mendes tomou a decisão mais difícil de sua carreira. Olhou nos olhos castanhos e determinados de Virgil e deu o comando. O pastor belga Malinois saiu da viatura como um raio dourado cortando a escuridão da noite. Sua missão havia começado. Salvar vidas ou morrer tentando. O primeiro resgate aconteceu nos primeiros 5 minutos da operação. Uma menina de apenas 6 anos estava presa no 2º andar de uma casa que já tinha o térreo completamente tomado pelas chamas. Os gritos dela eram abafados pela fumaça, mas o olfato aguçado de Virgil captou sua presença de imediato. O cão policial não hesitou. Subiu os degraus de madeira que já começavam a ceder sob o calor extremo. A cada passo, partículas incandescentes caíam ao seu redor. O pelo dourado do animal começou a chamuscar em alguns pontos, mas ele continuou avançando. Virgil encontrou a criança encolhida em um canto, semiconsciente pela inalação de fumaça. Com delicadeza impressionante para um animal em meio ao caos, segurou a roupa da menina com os dentes e começou a puxá-la em direção à saída. O sargento Mendes subiu rapidamente para ajudar. Juntos, homem e cão, conseguiram tirar a primeira vida daquele inferno. A menina foi imediatamente encaminhada para atendimento médico. Estava viva graças a Virgil, mas não havia tempo para comemorar. O segundo resgate já se fazia urgente. Um homem de aproximadamente 40 anos estava preso sob uma viga que havia desabado no corredor de outra residência.
Ele gritava por socorro, mas a fumaça era tão densa que os socorristas humanos não conseguiam localizá-lo visualmente. Virgil foi novamente acionado. O cão entrou na estrutura cambaleante, seu treinamento guiando cada movimento. Farejou, localizou e latiu 3 vezes, o sinal combinado para indicar vítima encontrada. A equipe de resgate seguiu os latidos de Virgil e encontrou o homem. Com equipamento especializado, conseguiram levantar a viga e retirá-lo. Queimaduras de 2º grau em 30% do corpo, mas vivo. Mais uma vida salva pelo faro extraordinário do cão policial. Mas Virgil não parou. Enquanto os paramédicos atendiam a 2ª vítima, o pastor belga já estava farejando novamente. Suas narinas trabalhavam em overdrive, filtrando a fumaça tóxica para encontrar o cheiro característico de seres humanos em perigo. E então ele detectou algo. 3 pessoas juntas, provavelmente escondidas em algum cômodo tentando escapar das chamas. O 3º, 4º e 5º resgates aconteceram quase simultaneamente. Uma mãe e seus 2 filhos gêmeos de 9 anos estavam presos no banheiro de uma casa que tinha o único acesso bloqueado por destroços em chamas. Eles haviam se trancado ali esperando por ajuda, mas a fumaça estava começando a entrar pelas frestas. Em mais alguns minutos, sucumbiriam à intoxicação. Virgil encontrou o ponto exato onde estavam e latiu incessantemente. O sargento Mendes e outros 3 policiais usaram ferramentas para abrir um buraco na parede lateral da casa, criando uma rota de fuga alternativa. A mãe saiu primeiro, quase desmaiando, seguida pelos 2 meninos que choravam copiosamente. Virgil ficou ao lado deles durante todo o processo de evacuação, como se estivesse garantindo que nenhum deles se perderia no caminho. Naquele momento, o cão policial já havia inalado quantidades perigosas de fumaça. Seus olhos estavam irritados e lacrimejando. Sua respiração estava mais ofegante. As almofadas de suas patas estavam queimadas pelo contato com superfícies escaldantes. Qualquer animal normal teria desistido. Teria buscado segurança longe daquele inferno. Mas Virgil não era um animal normal. Era um herói verdadeiro com uma missão ainda incompleta. O 6º resgate foi o mais angustiante de todos. Um idoso de 78 anos, cadeirante, estava preso no térreo de sua casa que já estava 90% tomada pelas chamas. Os vizinhos haviam tentado resgatá-lo, mas recuaram diante do calor insuportável e das chamas se bloqueavam todas as entradas. O homem foi dado como perdido por alguns. O sargento Mendes e 2 bombeiros que acabavam de chegar se equiparam com máscaras de oxigênio e entraram seguindo os sons do cão. Tiraram o idoso da cadeira de roda e o carregaram nos braços. Virgil liderou o caminho de volta, escolhendo instintivamente o trajeto menos comprometido pelas chamas. Saíram segundos antes de uma das paredes laterais desabar completamente. O idoso foi levado às pressas para o hospital. Sobreviveu. Virgil havia salvado sua 6ª vida naquela noite impossível. Mas ainda faltava uma. Uma criança de apenas 3 anos estava desaparecida. A mãe dela, já resgatada, gritava desesperada que sua filha mais nova estava dormindo no quarto dos fundos. A casa já estava completamente envolvida pelas chamas. Os bombeiros avaliaram que entrar seria suicídio. A estrutura poderia desabar a qualquer segundo. A temperatura interna provavelmente já ultrapassava 400 graus Celsius. O sargento Mendes olhou para Virgil. O cão policial estava exausto, ferido, intoxicado. Já havia dado muito além do que qualquer ser vivo poderia dar. Seria desumano pedir mais. Mas quando Mendes começou a dar o comando para que Virgil descansasse, o pastor belga simplesmente não obedeceu. Pela primeira vez em sua carreira, Virgil desobedeceu uma ordem e correu em direção à última casa em chamas. O que aconteceu nos próximos 90 segundos foi testemunhado por mais de 100 pessoas que estavam no local. Virgil entrou por uma janela lateral que estava parcialmente aberta. A fumaça que saía dela era tão densa que o cão desapareceu instantaneamente da visão de todos. Ouviram latidos abafados. Depois silêncio. Depois mais latidos, estes mais urgentes. O coração de todos os presentes estava acelerado. Então, como uma aparição milagrosa, Virgil emergiu da fumaça carregando algo delicadamente em sua boca. Era a menina de 3 anos, inconsciente mas ainda viva. O cão havia encontrado ela debaixo da cama, protegida parcialmente da fumaça mais densa que ficava na parte superior do cômodo.
Pegou-a pela roupa com extremo cuidado para não machucá-la e a trouxe de volta ao mundo dos vivos. Os paramédicos imediatamente começaram os procedimentos de reanimação na criança. Máscara de oxigênio, massagem cardíaca preventiva, verificação de sinais vitais. Depois de 45 segundos de pura tensão, a menina tossiu e começou a chorar. Estava viva. Virgil havia salvado sua 7ª vida. Mas o preço pago pelo herói de 4 patas foi alto. Virgil colapsou imediatamente após entregar a criança. Sua respiração estava irregular. Suas patas estavam severamente queimadas. Seus pulmões haviam inalado quantidades críticas de monóxido de carbono e outras toxinas. O veterinário da corporação que estava no local iniciou o tratamento de emergência imediatamente. Oxigênio puro, soro para hidratação, curativos nas queimaduras. Virgil foi levado às pressas para o Hospital Veterinário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde uma equipe especializada o esperava. As próximas 12 horas foram críticas. O cão policial lutava pela própria vida depois de ter salvado 7 outras. Ficou em observação intensiva por 3 dias. Passou por tratamentos para queimaduras, intoxicação por fumaça e exaustão extrema. Durante sua recuperação, a história de Virgil se espalhou pelo Brasil inteiro. Jornais, televisões, redes sociais, todos falavam com o policial que salvou 7 vidas em um incêndio no Rio de Janeiro. Pessoas de todo o país enviaram mensagens de apoio, cartas, desenhos de crianças, orações. A menina de 6 anos, que foi a primeira a ser resgatada, fez um desenho de Virgil com uma capa de super-herói. A família do idoso cadeirante visitou o hospital veterinário para agradecer pessoalmente. A mãe da criança de 3 anos não conseguiu parar de chorar ao ver o cão que salvou sua filha. 15 dias depois do incêndio, Virgil recebeu alta médica. As queimaduras estavam cicatrizando bem. Sua respiração havia voltado ao normal. Mas mais importante que a recuperação física era o espírito daquele animal extraordinário. Quando o sargento Mendes foi buscá-lo no hospital, Virgil estava com o rabo abanando vigorosamente. Estava pronto para voltar ao trabalho, pronto para salvar mais vidas se necessário. A Polícia Militar do Rio de Janeiro organizou uma cerimônia de condecoração especial. Virgil recebeu a Medalha de Mérito Policial, a mais alta honraria concedida pela corporação. Foi o primeiro cão na história do Estado a receber tal distinção. O governador estava presente. O comandante-geral da PM fez um discurso emocionado sobre coragem e dedicação. Mas o momento mais tocante foi quando as 7 pessoas salvas por Virgil subiram ao palco para agradecer ao herói verdadeiro. A menina de 6 anos abraçou o pescoço de Virgil e sussurrou no ouvido dele um obrigado que fez até os policiais mais durões enxugarem lágrimas discretamente. Os gêmeos de 9 anos prometeram que, quando crescessem, também trabalhariam com cães policiais. O idoso de 78 anos simplesmente passou a mão no pelo ainda em recuperação de Virgil e disse que agora tinha um anjo da guarda de 4 patas. A criança de 3 anos, ainda muito pequena para entender completamente o que havia acontecido, deu um beijo molhado na testa do cão que literalmente atirou das portas da morte. A história de Virgil não terminou naquela cerimônia. O pastor belga continuou servindo na Polícia Militar por mais 3 anos, até sua aposentadoria oficial. Durante esse período, participou de outras dezenas de operações de busca e resgate. Encontrou pessoas desaparecidas em áreas de mata. Ajudou a localizar vítimas de desabamentos. Sempre com a mesma dedicação, a mesma coragem, o mesmo espírito heróico que demonstrou naquela noite de sexta-feira no Morro da Providência. Quando finalmente se aposentou, Virgil foi adotado pelo sargento Mendes, seu parceiro inseparável durante toda a carreira. Hoje vive uma vida tranquila em um sítio no interior do Rio de Janeiro, cercado pelo carinho da família Mendes, que o trata como o herói que realmente é. As crianças da região visitam Virgil regularmente para ouvir as histórias de suas façanhas contadas pelo sargento. O ex-cão policial recebe as crianças com o rabo abanando, como se soubesse o impacto positivo que sua história causa nas novas gerações. Esta é a história real de Virgil, o cão policial que salvou 7 vidas em um incêndio devastador no Rio de Janeiro. Um herói verdadeiro que nos lembra que a coragem não conhece espécies, que a dedicação ao próximo é a maior virtude que um ser pode ter, que mesmo nas piores circunstâncias, mesmo quando tudo parece perdido,